Fala aí galera, tudo bem? Aqui é o César, eu sou físico, vamos dizer ao infinito e além. Oi pessoas, aqui é a Mônica, eu sou física. Vamos tomar um sorvetão hoje? Fala pessoal, aqui é o Pedro Pasquini, eu sou físico. Cinemática é mais matemática do que física. Então hoje a gente vai falar sobre cinemática. A gente vai aplicar um pouco do que a gente viu nos capítulos anteriores. É isso aí, vamos quebrar essa simetria agora em 3, 2, 1... Alguns episódios atrás a gente discutiu sobre as 3 leis de Newton, né, que define como é que funciona a dinâmica de um sistema, né? Então, dado uma força, a gente consegue tirar a aceleração desse objeto. Mas e aí, o que a gente faz com essa aceleração? Como que a gente usa esse conceito aí para resolver o mundo, né? Porque a gente viu lá que essas 3 leis conseguem resolver o mundo, mas como, né? Se a gente só tirou a aceleração, certo? Então, aí que entra a cinemática. A cinemática, ela vai dizer pra gente, assim, dado a aceleração, o que acontece com aquele corpo, né? E é isso que a gente vai falar hoje. Então, o que a cinemática diz é como que varia essa posição desse objeto em função de alguma outra variável, que é o tempo no nosso caso, né? Então, o que a gente percebe é que o universo ele muda, ele vai evoluindo com o tempo. O universo, assim, ao nosso redor, ele vai mudando com o tempo. Então, a gente quer descrever como que as coisas mudam de posição durante o passar do tempo. E quem vai descrever como que as coisas mudam de posição com o tempo é a velocidade e a aceleração. E que eu acho importante da gente tentar falar de cinemática, tentar conectar, né? Como que a gente falou, como que a gente introduziu, como que a gente começou com as leis de Newton e qual a importância delas, né, na descrição de movimentos. Então a ideia vai ser que a gente vai conseguir falar com as leis de Newton que a gente colocou nos outros programas, a gente vai conseguir descrever agora todos os tipos de movimentos que acontecem no nosso dia a dia. E isso é uma coisa assim bem interessante. Então movimentos que a gente vê de carro, que fazem parte da nossa vida, a gente vai conseguir descrever. A gente pode começar então a falar de movimentos, por exemplo, movimentos de estado de equilíbrio, né, que são movimentos uniformes, que são aqueles que a aceleração vai ser igual a zero. Então, lembra lá da segunda lei de Newton, que a gente falou em alguns programas atrás, que se a gente tem uma força, né, lembra que força resultante era igual a massa vezes aceleração. Se a gente não tem nenhuma aceleração no sistema, quer dizer que a gente não tem nenhuma força resultante agindo nele. Se não tem nenhuma força resultante agindo no corpo, quer dizer que o corpo está no seu estado de equilíbrio. E a ideia de um estado de equilíbrio é permanecer nesse estado de equilíbrio, que é um movimento uniforme ou em repouso. Então, né, sai da segunda lei da segunda lei de Newton, que a gente pode ter um movimento que não vai sofrer alteração no módulo da velocidade. A mecânica clássica, ela é criada de tal maneira que você precisa saber a posição inicial e a velocidade inicial de um objeto para você conseguir prever o que vai acontecer depois. E aí, a partir daí, para cada tipo de aceleração, você tem um movimento diferente, que era o que a Mônica estava conversando antes. Se a aceleração for zero, necessariamente o seu movimento tem velocidade constante, é linear. A respeito dessa questão do determinismo, o paradigma, né, de que você, sabendo a posição e a velocidade atual, você consegue prever o que vai acontecer para qualquer tempo, para o futuro, ganhou um nome na história que era o chamado demônio de Laplace. Ele é mais ou menos uma brincadeira disso que o Laplace fez, né? Ele criava a ideia de uma criatura, né, que pode chamar de demônio, ou seja lá o que for, que essa criatura conhecia a posição e a velocidade atual de todas as partículas do universo agora. Aí o Laplace finalizava: para tal criatura, o futuro seria tão claro e nítido quanto o passado, e ele poderia prever exatamente o que ia acontecer mais para frente. Então, essa figura daí do demônio de Laplace incorpora essa questão do determinismo, né? Se você conhecesse perfeitamente a posição e velocidade inicial de todas as partículas do universo, você saberia exatamente o que vai acontecer com o universo em um tempo infinitamente distante. Não, e eu ainda digo mais, onde está o livre-arbítrio nesse caso? Você não tem, né? Aí você tem um bom debate em cima disso. Você pode pensar que não, né? Que não tem livre-arbítrio. Você está meramente seguindo... Quer dizer, você também é um sistema físico, você tem partículas no seu corpo aí que seguem leis físicas. Só que, de novo, né? Isso é macroscópico, né? Se você vai para nível microscópico, você começa a ter probabilístico.
E você pode pensar que a nível atômico está acontecendo alguma coisa que não é determinística ali, que pode gerar alguma coisa que dê espaço para o livre-arbítrio. Então a mecânica quântica, ela salva o livre-arbítrio, né? De certa maneira ela salva o livre-arbítrio. Então é bem bacana esses debates. Imagine que de fato a mecânica clássica tivesse certa e que você consegue prever exatamente como as pessoas vão agir daquele jeito porque as condições iniciais do universo foram daquele jeito. Seria eticamente correto você punir uma pessoa que cometeu um crime, sendo que ela só tá agindo do jeito que o universo foi dado lá no começo? Ela não tem escolha, né? Ela vai agir daquele jeito porque ela começou daquele jeito. Porque o universo começou daquele jeito há 13 bilhões de anos atrás. E ela vai agir daquele jeito porque é o jeito que o universo estava. É eticamente correto você punir essa pessoa? É um debate filosófico, né? Mas é fácil defender que sim. Porque a sociedade na qual essa pessoa está inserida, ela está querendo se preservar. E se essa pessoa ela faz o que faz e não tem condição de não fazer, e o que ela faz é detrimental à sociedade, então a sociedade tem que punir essa pessoa, né? Eventualmente isolá-la completamente, enfim. Não só isso, a punição ela serve a princípio para você prevenir que aconteça de novo, certo? Mas se já está determinado... É uma linha, mas se já está determinado que essa pessoa vai fazer, independente do que aconteça, se ela estiver solta, então você não vai deixar ela fazer, você vai prendê-la, né? Na verdade eu tenho uma coisa que é pior ainda, talvez exploda sua mente. Se na verdade está tudo determinístico, nem existe ética, né? Todas as ações estão feitas já, não tem ação errada ou certa. Todas as ações vão acontecer daquele jeito único, né? Então nem faz sentido a gente falar de ética. Na verdade, a gente falando sobre ética já estaria predito antes, né? Então nada é antiético, tudo é parte do... A pessoa que é antiética foi quem colocou o universo naquela condição. Mas tem um negócio interessante aí, que era... Eu vou indo pra filosofia, né? Nós estamos saindo da física, né? Mas a ética de Kant, vamos pegar Kant e Schopenhauer, só porque o Schopenhauer fala mais ou menos isso, criticando o Kant. O Kant, quando faz a crítica da razão pura e da razão prática, que é a parte da ética do Kant está na razão prática, ele baseia toda a ética dele no conceito de liberdade. Que você é um ser dotado de razão e livre para escolher as suas ações, né? E a partir disso ele chega no conceito dele de imperativo categórico, de que se você for um ser racional, exercendo livremente a sua razão, você vai chegar numa determinação da sua razão, que é seguir o imperativo categórico, que grosso modo, uma das formulações do imperativo categórico é falar que é levar uma lei geral a algo e não gerar nenhum tipo de contradição com isso. Então, por exemplo, se eu falo numa sociedade que roubar é permitido, vamos supor que roubar fosse permitido, né? Então, se eu levo a lei geral, falo assim, todos podem roubar agora, perde-se a noção de propriedade quando eu faço isso. E logo a noção de roubo. Então você cria uma espécie de contradição interna quando você cria um tipo de coisa como essa, sabe? Quando você pega uma coisa como essa. Então, não roubar é um imperativo categórico, né? Não matar é outro imperativo categórico. Por aí vai. O Schopenhauer, para fugir da conclusão do Kant, dessa questão do imperativo categórico e tal, ele só conseguiu fugir dela atacando a base do sistema. E a base do sistema era a liberdade. Então ele falava assim, que na verdade as pessoas não são livres, na verdade elas são manifestações de uma coisa que ele chamava vontade, e a vontade ela é cega e completamente instintiva, você acha a força da natureza, sabe? E ela se manifesta em você dessa forma. Então a Mônica é a Mônica porque a vontade se manifestou da Mônica na forma de Mônica, se manifestou na forma de César, na árvore na forma de árvore, etc. E se é assim, você não está livre para fugir disso. Você é assim e acabou. Então, para Schopenhauer era tipo assim, nasceu bandido, morreu bandido. Nasceu bonzinho, morreu bonzinho. Para ele é bem essa questão, você não está livre para escolher nada, né? E ao mesmo tempo, para ele existe uma ética, né?
O fato de você ter manifestado em você, te supõe que você seja um criminoso, ele vai falar, so sorry. Mas assim, você não tem nada de nenhum benefício, nenhum tipo de mão na cabeça por ser assim. Deu azar e você é assim. A natureza é injusta e foda-se, né? Bem, saímos bem da física, tá? Sim, saímos bastante do assunto. Mas, pro comentário, o Kant era um grande admirador de Newton. Bom, para ajudar a gente, né, como a gente vai descrever movimentos, a gente sempre tenta colocar os movimentos numa ordem, né? Então meio que a gente define um certo caminho que esse móvel pode fazer, que a gente vai chamar de trajetória. Então a gente começa a orientar essa trajetória dando um começo e um meio, né, e uma ideia de para onde que ela vai. Então a gente normalmente adota as grandezas que vão variar nessa trajetória de acordo com como elas se comportam nessa trajetória. Então se elas crescem, se elas vão para o mesmo sentido que a nossa trajetória, a gente normalmente dá o valor positivo para essa grandeza. Agora, se a grandeza vai para o lado contrário que a nossa trajetória que a gente definiu, a gente normalmente dá um sinal negativo. Isso tudo vem, na verdade, de vetores, né? Porque todas essas grandezas que a gente vai falar são grandezas vetoriais. Então, um vetor é aquele objeto matemático que tem um tamanho, que tem uma direção e tem um sentido. Então, dependendo para onde você aponta esse vetor, ele vai ter um sinal positivo ou negativo de acordo com a sua trajetória, né? Isso, na verdade, é a definição de um sistema de coordenadas, né? Então, para você poder se comunicar com alguém, esse objeto saiu de algum lugar e foi para algum lugar, você tem que definir o que é o lugar, certo? Isso, a gente define posições e um conjunto de posições vai ser a trajetória. Não, então, vamos fazer, inclusive, falar para os nossos ouvintes isso, tente descrever qualquer posição aí. Por exemplo, você está em algum lugar, como é que você descreveria onde você está para alguém para te achar? Você vai ter que dar algum sistema de referências para essa pessoa, né? Por exemplo, a minha casa, ela tá à direita de uma casa amarela na rua tal. Ou eu tô no meu sofá que tá 2 metros à direita da minha porta. Enfim, você tem que dar alguma referência para ela e uma direção em relação a essa referência. E aí você cria naturalmente um sistema de referência. Eu acho que uma maneira interessante que todo mundo consegue acompanhar quando está descrevendo, por exemplo, um campo de futebol, né? Então imagina aí na sua cabeça um campo de futebol. Aí no campo de futebol você tem o círculo central, certo? E tem um ponto lá no círculo central. Então eu vou chamar esse círculo central de origem. A posição a distância, todos os pontos no campo de futebol, eles vão ter uma distância em relação àquele ponto. Então aquele ponto é a nossa origem do nosso sistema de coordenadas, ele é o ponto referência do nosso sistema de coordenadas. E aí, olhando pra frente eu tenho um gol e olhando pra trás eu tenho outro gol, certo? Então esse é a direção frente e trás, vamos dizer assim. Tem um banco de jogadores num lado e na direita e tem a arquibancada no lado esquerdo. Então você tem aí mais uma direção, né? A direção esquerda-direita e direção frente e atrás. O jogador em cima de algum ponto do campo, ele tem uma posição. Você consegue definir uma distância, uma direção que ele tá em cima desse campo aí. E uma bola correndo no campo, ela vai ter uma direção, um sentido e a velocidade dela também. Então, isso que a gente chama de vetor, né? É o que dá a direção e o sentido da posição e da velocidade que o objeto tá em cima daquele campo, por exemplo. E aí, se alguém quiser fazer, ele pode tentar calcular a posição, por exemplo, do pênalti, da marquinha do pênalti lá, dado o campo do seu time de futebol preferido, por exemplo. Ou qual que é a posição que fica o atacante do seu time. Claro que varia, né? Mas vamos dizer assim, quando você começa o jogo, eles mostram lá as posições dos jogadores certinho. Mas que qualquer posição que você quiser, você sempre vai ter que ter um ponto de referência. E você vai ter as direções para frente, para trás, para cima e para baixo, para direita e para esquerda, né? E você pode numerar essas posições, né? É que nem uma batalha naval, né? Que nem uma batalha naval. Agora você também pode pensar em velocidade, né? Que é como a posição tá variando com o tempo. E aí eu posso ter uma velocidade que é para frente, uma velocidade que é para trás.
para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. E quando se eu defino, falo assim, olha, aqui é um ponto de origem e para frente é positivo. Então, quando eu estou de positiva, estou falando que eu estou andando na direção que eu defini como positivo. Se eu estou na velocidade negativa, tudo que eu estou falando é que essa velocidade aponta na direção que eu defini como negativa. Então, não tem nada de absurdo falar numa velocidade negativa. O que gera um movimento circular, por exemplo? Que tipo de aceleração gera um movimento circular? Então agora a gente tem que lembrar disso, né? Então a posição, ela tem módulo, que é um tamanho, né? Direção e sentido, então ela é um vetor, a velocidade também e a aceleração também. Então isso significa que quando você muda a velocidade de direção, saindo para frente ou você vira para a esquerda, está envolvida uma aceleração aí, certo? Isso é importante, porque a velocidade mudou. Mesmo que o módulo dela não tenha mudado, uma direção mudou, então tem uma aceleração envolvida. No movimento circular, a direção está sempre mudando. Então isso implica que tem uma aceleração envolvida aí. Para botar em perspectiva a pergunta do nosso amigo Pedrinho. Só que o módulo da velocidade é sempre constante nesse caso, né? Não. No movimento circular? Movimento circular uniforme sim, mas não precisa ser É verdade, uniforme, né? de fato. Não, você tem razão. Então, o movimento que a gente vê no colégio, que é o mais simples, o movimento circular, ele é uniforme no sentido que a velocidade, o módulo da velocidade não muda nunca, mas a direção dessa velocidade muda a todo momento. Que no movimento circular sempre existe uma aceleração envolvida, porque a velocidade está mudando de direção a todo momento. E se a velocidade está mudando de direção, ela está mudando, variando. Logo, tem uma aceleração. A aceleração é a variação da velocidade com o tempo. No movimento circular, a aceleração está apontando sempre na direção central da trajetória. Não sei se já foram aquele brinquedo de parque de diversão, que é... acho que ele chama chapéu mexicano, que é tipo parece um chapéu, e aí tem uma cordinha e você senta numa cadeirinha. E aí ele começa a girar, né? Aí você dá uma subida, assim. Você sente uma força te puxando pra trás, né? Essa é a aceleração que faz você se manter naquele movimento circular, né? Pra trás? Não é? Não, você abre lateralmente, né? Abrir lateralmente? O chapéu mexicano, a cadeirinha abre lateralmente, não pra frente, pra trás. Não, tamo com um problema de referencial. O que é frente pra trás? Não. Pra trás em relação ao centro. O que é pra frente e pra trás? Pra trás em relação... Então, pra trás seria em relação... O que eu falo que ele abre lateralmente a direção radial saindo do centro. Isso. A força que eu sinto é me puxando pro lado, por exemplo. Pro lado? Pra trás. Porque eu tô colocando que eu tô sentada, que o ombro tá alinhado com o raio. Tá, entendi. Não, tá certo. É que tudo bem. Então, tá vendo como é importante falar de referencial? Eu tava pensando que a cadeirinha tava ao contrário. Não, tá certo, você tem razão. Então seria pro lado mesmo, é verdade. O ombro tá alinhado com o raio, tá paralelo ao raio, né? Então, o que eu sinto é uma força me puxando para dentro, ou seja, pro meu ombro direito ou esquerdo, dependendo para onde esse negócio está girando. Que é justamente a aceleração centrípeta, né? Que é justamente a aceleração centrípeta, que ela é, na verdade, uma resultante das acelerações que vai fazer você, que vai ser responsável pelo movimento circular. Ela não é uma aceleração física, digamos assim, ela é fruto de você... Ela é uma resultante. Ela é uma resultante de acelerações ali. Da onde ela vem, nesse caso, vai ser do motor, não sei da onde. Do atrito. Do atrito, do peso, vai ter o peso envolvido, vai ter a tração envolvida, né, no cabo que vai sustentar a cadeirinha. E aí, né, somando todos esses vetores envolvidos, a resultante desses vetores vai apontar para o centro, que é a resultante centrípeta. E é por isso que a cinemática eu acho interessante, porque a gente sabe que o movimento é circular. Então, necessariamente tem que ter uma aceleração centrípeta. Não importa o quão complexo é o sistema, quantas forças estão agindo lá, tem que ter uma aceleração centrípeta no final. Isso eu acho interessante. Você vai somar tudo e no final vai sobrar só um Paranauê apontando para o centro. Acho que pra completar, falta acho que um movimento que é interessante, que a gente vê bastante por aí, que é o pêndulo, né? Que tipo de aceleração que causa pendulação? Isso é uma coisa complicada de pensar. Então, é complexo isso. É a mesma coisa, porque o pêndulo ele é um trecho de um movimento circular. Não, tudo bem. O pêndulo ele é um movimento circular, só que ele não tem... Ele não completa o círculo.
É que eu queria, na verdade, eu queria falar de um movimento harmônico, não de... Aí a gente pode discutir a física da coisa, de por que ele vai e volta. É isso que você tá querendo saber. Isso, exato. Eu queria falar do movimento harmônico, né? Não da parte circular do pêndulo. Mas aí a gente entra em dinâmica mais, né? O movimento harmônico precisa de mais coisa e... Não, mas mesmo assim, a gente pode falar só de cinemática nessa parte, né? Porque, por exemplo, você precisa de uma força restauradora para acontecer o pêndulo, né? O que é uma força restauradora? É dizer que, assim, sempre que você tenta fugir de algum lugar, ela te puxa de volta, né? Então, por isso que acontece o pêndulo. O objeto tenta sair e aí a força puxa ele de volta. Só que é uma força tal que, quanto mais perto você tá do ponto inicial, mais fraca ela é. Então, quando quando ela chega no ponto que você quer, ela não tá mais te puxando. E aí você começa a passar pro outro lado. E aí ela começa a te puxar de novo. E aí você começa a brecar. Aí você chega num ponto que você tá parado, só que ela tá te puxando porque você tá longe dela ainda. E aí você começa a ir de volta. Então é uma força que aumenta e diminui dependendo da posição que você tá, né? No caso de um pêndulo, essas forças vão aumentar e vão diminuir, mas ainda assim, se você somar todas as forças, vai ter uma resultante centrípeta. Mas vai ter, essa força restauradora vai estar lá, tudo, mas de qualquer maneira, somando todo mundo, vai dar uma resultante centrípeta ainda. Não, mas então imagina uma mola e um objeto numa mola e numa mesa. Não tem aceleração centrípeta, e isso é um movimento harmônico, né? Aí mudou. É que é um pêndulo, se você for ver também, vai. Porque ele tem uma frequência de movimento. É um pêndulo. Quem faz essa força restauradora é a mola, né? É a mola, não a gravidade mais. Gravidade mais tensão, né? Bom, pessoal, como esse podcast foi muito grande, a gente vai dividir em duas partes. Assistam a segunda parte, que tem as maiores tretas que saíram durante a conversa do podcast. Falou!